Alô, alô, Realengo, alô, alô, torcida do Flamengo. Aqui é Coração Flamenguista, com a bola no chão e a cabeça erguida, vamos em busca do título. Vamos falar no vídeo de hoje sobre a história emocionante do Ramon. Também vamos falar no vídeo de hoje sobre a volta de Jorge Jesus. Vamos falar também aí dos desfalques do Flamengo, tudo que ocorreu aí no mês de outubro e por que o Flamengo se encontra nessa situação. Também vamos falar sobre a Conmebol, que liberou hoje os ingressos a ser vendidos para a final da Libertadores no dia 27. Fique com a gente até o final do vídeo e fique por dentro de tudo que está acontecendo lá no Ninho do Urubu. Mas antes de dar continuidade a este trabalho, eu quero pedir para você encarecidamente para que você inscreva-se no canal. Botãozão vermelho logo abaixo do vídeo, você clica no botão, vai aparecer o sininho das notificações. Então você clica no botão e se inscreve. Aí você ativa o sininho das notificações, dá um clique no sininho, já vai ativar para você estar recebendo todos os nossos vídeos. Depois você vai ali e dá um clique aonde tem o positivinho ali para você deixar o seu like, o seu gostei ali para ajudar o canal a crescer, beleza? Então eu conto com você e também peço com carinho aí, com toda a humildade, com todo o amor do mundo pelo nosso Mengão, eu peço para você compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais aí, para que a gente possa estar crescendo aqui e possa também construir aqui um grande elo de ligação entre nós flamenguistas. Vamos embora, vamos falando aí já do nosso clube de regatas do Flamengo, tudo que te interessa, tudo que você precisa saber. Então o que acontece? Ramon iniciou a sua carreira nas categorias de base do Nova Iguaçu. Então o presidente do Nova Iguaçu deu uma entrevista aí ao UOL News Esportes, é um site aí de esportes da UOL, e na entrevista ele falou sobre toda a história do nosso querido Ramon, lateral direito do Flamengo, que se destacou demais aí nos últimos jogos. Então, o presidente lá do Nova Iguaçu, né, que o Ramon, quando veio para o Flamengo em 2017, ele tinha apenas 16 anos. Então ele pertence 50% ao Nova Iguaçu. Então o passe do Ramon é só 50% do Flamengo. Porque quando o Ramon veio, foi um acordo aí entre as duas diretorias, do Nova Iguaçu e do Flamengo, de que 50% ficaria para cada clube. Então o Ramon veio para o Flamengo e até então, até a chegada do Renato, ele não havia tido muitas oportunidades no time principal. Porém, a história emocionante dele, que é de família bastante, digamos assim, carente, digamos assim, então o Ramon não tinha nem, segundo o presidente do Nova Iguaçu, o Ramon não tinha nem chuteiras para treinar. Então ele treinava aí com chuteiras emprestadas. Isso, na verdade, não é novidade em nenhum lugar do nosso Brasil, né? Que muitos saem do nada para chegar em grandes status aí de jogador. Um caso semelhante é da família do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, que se tornou um dos maiores jogadores do mundo, da história da história do futebol mundial. Então, o Ramon, se Deus quiser, na verdade mesmo pertence 50% dos seus direitos desportivos ao Nova Iguaçu, mas é um atleta aí que se destacou aí no Flamengo, já ganhou títulos aí pelo Sub-20 do Flamengo, na verdade tem tudo aí para se tornar um grande jogador. Parabéns aí ao Ramon, parabéns às suas conquistas e que Deus o abençoe e que sempre seja cada vez melhor. Vamos mudando de assunto aí, vamos falar agora sobre a Conmebol. A Conmebol liberou hoje, então a partir de hoje, você que vai assistir, que quer assistir a final da Libertadores no dia 27 em Montevidéu, já pode aí adquirir o seu ingresso no site
do site do site da Conmebol aí, que disponibilizou aí a venda dos ingressos. Eu vou deixar no link da descrição aí o site que você pode adquirir, o link do site que você pode adquirir os ingressos. Então vamos torcer aí para que o nosso Mengão seja bem sucedido lá para disputar o Mundial que vai ocorrer em fevereiro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Vamos mudando de assunto aí, vamos a fatos. O departamento médico do Flamengo foi as notícias da semana, na verdade, aí, da última semana, em todas as redes aí, de notícias, por conta da situação que o Flamengo vem vivendo em termos de campeonato brasileiro e desfalques aí. Foram aí em alguns momentos aí, meio entre linhas aí, acusados até de irresponsabilidade por parte do departamento médico do Flamengo. Mas o que acontece? Na verdade, o departamento médico ele tem ali a sua responsabilidade de informar o clube sobre a situação física de cada jogador. Então, e isso não ocorreu segundo informações que se tem, de que o departamento médico aí vacilou em alguns pontos aí, complicando a vida de alguns atletas. No caso, um dos casos é o caso do Pedro. Mas enfim, tirando aí todos os problemas aí internos do departamento médico, eu vou falar aqui os jogadores que desfalcaram o Flamengo no mês de outubro, só para vocês terem uma ideia aí do número de desfalque. Então o Renato, mesmo aí sendo muito criticado pela torcida, não tinha muito o que fazer, porque veja bem, o Gabigol, fora os jogos que ele esteve na seleção brasileira, ele desfalcou o Flamengo uma vez. O Felipe Luiz também desfalcou o Flamengo em um jogo. O João Gomes desfalcou o Flamengo em dois jogos. O Diego Alves em 2 jogos. O Gustavo Henrique em 2 jogos. O Rodrigo Caio em 2 jogos. O Pedro desfalcou o Flamengo em 4 jogos. O Bruno Henrique em 5 jogos. Veja, o Bruno Henrique não jogou no mês de outubro praticamente. Não jogou nada. Não fez nenhuma partida no mês de outubro. A última foi só no sábado, na verdade, que o Bruno Henrique acabou jogando. E também jogou contra o Atlético, mas digamos assim, foram os únicos jogos que o Bruno Henrique fez pelo Flamengo no mês de outubro. O Diego Ribas também, mesma situação, desfalcou o Flamengo em 5 jogos, nem vem jogando ultimamente. Arrascaeta, 6 jogos que não joga. Saiu do Flamengo para jogar na seleção uruguaia, não jogou. Jogou um jogo pela seleção uruguaia, voltou para o Flamengo e não jogou mais. Desfalque grande. O Davi Luiz, em 9 jogos do Flamengo, ele não participou de nenhum. Aí existe uma grande probabilidade dele vir estar integrando ao elenco do jogo contra o Atlético Paranaense, que ocorre amanhã, terça-feira, dia 2, no feriadão. Então, muito dessas coisas aí que a gente falou relacionado ao Flamengo, o que acontece? O Flamengo, tipo assim, ficou vítima dos desfalques nessas últimas rodadas. O que acontece? Quando o técnico não sabe com qual jogador vai poder contar, fica difícil mesmo de estruturar o time. Fica muito difícil de estruturar o time para competir num campeonato tão disputado como é o brasileiro. O Renato, inclusive, juntamente com o Cuca e o Abel, técnico do Palmeiras e técnico do Atlético Mineiro, respectivamente, foram esses três técnicos indicados aí para concorrer ao prêmio de melhor técnico do mundo. Você veja, então, o Renato, por mais que na visão da torcida não esteja em grande momento, em grande fase, aí apontado aí por instituições aí grandes de renome internacional, indicado para concorrer ao título de melhor técnico do mundo. Eu, particularmente, acho o Renato um grande técnico. O fato de ele ter pecado em algumas partidas, ao contrário do que fala a torcida e alguns
canais aí do YouTube que criticam veementemente a postura do Renato, eu particularmente vejo que os erros do Renato justificam-se pelos meios. Por quê? Se você, como eu já falei, se você não tem uma perspectiva real de quem vai poder atuar no jogo, como que você vai armar o time? Se de repente chega lá, arma o time, estrutura o time, conta com aquele jogador, chega no dia o jogador não pode jogar por conta. Olha o Rodrigo Caio, por exemplo, que não pôde atuar no jogo Flamengo e Atlético no último sábado. Então, o que tem que se ter é bom senso no momento desse e não fazer com que o time acabe sofrendo pressões desnecessárias. O Flamengo tem um grande elenco, tem um grande técnico e pode muito ser campeão brasileiro ainda. Mas tem que contar como contou, na verdade. Parabéns à torcida do Flamengo no sábado, que apoiou o time do começo ao fim. E eu estou com a torcida e não abro. Nós vamos falar também sobre a possibilidade do Jorge Jesus, que, como todo mundo sabe, caiu nas graças da torcida do Flamengo pela atuação que teve naquele um ano e pouco que ficou no Flamengo. Grandes conquistas, grandes jogos que o Flamengo teve, mas, digamos assim, existe essa perspectiva do Jorge Jesus estar voltando para o Flamengo, mas antes de tudo isso, nós temos que ganhar a Libertadores e ganhar o Campeonato Brasileiro, que é o que nos resta. E depois, em fevereiro, se Deus quiser, o Mundial. Vamos contar com a torcida em todos os momentos. Queremos contar com a nação rubro-negra, que não faça o que fez a torcida do Grêmio, aquele espetáculo horrível, horroroso que a torcida do Grêmio fez no último domingo jogando contra o Palmeiras. Perdeu de 3-1 e a torcida enlouqueceu e destruiu lá parte do estádio, e quem vai pagar por isso não é o torcedor que fez tudo isso, é o torcedor, é o Grêmio. Então, se o Flamengo cometesse uma loucura dessa, quem vai pagar não é o torcedor, é o Flamengo. Então nunca, jamais fazer loucuras desse tipo. Torcer é torcer, não é distorcer. Eu já falo aqui, torcer é torcer, não distorcer. E a nação sabe torcer. Beleza? O que tínhamos para hoje era isso. E eu quero deixar aqui o meu voto de esperança e perguntar para você. Deixe nos comentários aí, você quer que o Jorge Jesus volte para o Flamengo ou prefere que continue o Renato aí, mesmo sendo apontado como um dos maiores técnicos do mundo, melhores técnicos do mundo, você quer que o Renato saia? Deixe nos comentários. E eu quero pedir para você, eu não posso deixar de pedir para você, humildemente, que você inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Essa participação sua é muito importante para a permanência do nosso canal no ar e o crescimento também, tá bom? Então eu conto com você, nação, nós estamos juntos, nós estaremos juntos sempre, torcendo pelo nosso Mengão para a grandeza, cada vez mais conquista do nosso Mengão. Um abraço!